Os dados do Boletim Trimestral da Juventude, que acaba de ser publicado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, IPES, mostram uma tendência de queda na proporção de jovens cearenses que não estudam nem trabalham, a geração chamada de NEM. A pesquisa revela que a proporção de jovens entre 15 e 29 anos decresceu 6,6% no terceiro trimestre de 2024, se comparado com o terceiro trimestre de 2023. A proporção de queda ainda é mais expressiva, de 8,1%, quando a comparação ocorre a longo prazo. Resultado de 2024 a 2019, ou seja, os números retratam maior ocupação dos jovens no Ceará. E mais sobre esse assunto agora no Jornal Alerta Geral, com o analista de políticas públicas do IPES, Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, Vitor Hugo de Oliveira, doutor em economia, que é autor do estudo. Você acompanha agora essa entrevista com o jornalista Luzenor de Oliveira. Bom dia, Luzenor. Bom dia mais uma vez, Marcos Furlan. Bom dia ao doutor Vitor Hugo de Oliveira, que é o autor desse estudo pelo IPES. Seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. E a primeira pergunta: quais são os fatores que estão contribuindo para essa queda na proporção de jovens que não trabalham nem estudam no Ceará? Bom dia. Bom dia. Bem, acho que o principal fator é a escolarização, né? A gente tem uma proporção de jovens no Ceará que essa proporção, esse contingente, ele tem buscado cada vez mais a permanência na escola. Não só a permanência durante a educação básica, né, que vai ali até os 17, 18 anos, mas esse jovem também está muito mais interessado em continuar os estudos nesse sentido, no ciclo universitário, né, buscando as universidades, faculdades. Então, isso prolonga digamos assim, a vida estudantil do jovem, né? Isso pode chegar até os 24, 25 anos, e isso adia um pouco a entrada desse jovem no mercado de trabalho. Óbvio que ainda tem um contingente muito grande de jovens que entram no mercado de trabalho, certo? Então, com o mercado de trabalho aquecido, então você vai ter mais jovens na situação de buscar emprego, eventualmente conseguindo a entrada no mercado de trabalho. Então, isso, de certa forma, também tem conseguido reduzir a proporção de jovens que não estudam e não trabalham, né? Ô, Vitor, pelo estudo realizado pelo IPES, em quais regiões do Ceará há uma observação sobre uma queda mais expressiva nessa pesquisa que o IPES realizou? No caso, a gente não tem assim o dado destrinchado por município ou região, digamos assim, região de planejamento, né? Mas aqui, por exemplo, o que a PNAD do IBGE nos informa é que está havendo uma queda muito expressiva na região metropolitana, exclusive Fortaleza. A queda foi de 17%, próximo a 18%, no curto prazo, né, que é a diferença, a variação de um ano entre 2023 e 2024, no terceiro trimestre, né, correspondente a esses 2 anos. Em seguida, uma queda no interior, certo? Interior, aí no caso, é todo o estado, menos a região metropolitana, tá entendendo? Então, o interior tem tido uma queda de 4%, e na capital a queda foi de 1,2%, ou seja, na capital a redução foi menor. Então, assim, o entorno de Fortaleza, dos municípios do entorno da capital, eles têm reduzido bastante essa proporção de jovens que estão fora da escola e sem emprego, né, no momento. Nós estamos no Jornal Alerta Geral conversando com o analista de políticas públicas do IPES, Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, Vitor Hugo de Oliveira, que é doutor em economia e autor do estudo sobre a presença dos jovens no mercado de trabalho e também na sala de aula, na escola. Quando você fala sobre essa queda, essa redução na proporção de jovens que na escola ou no trabalho fora
fora da escola ou fora do trabalho, nem trabalho nem escola, na região metropolitana de Fortaleza, especificamente em Fortaleza, 17%. Eu queria que, para os nossos ouvintes entenderem melhor, qual o número que nós temos hoje na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, dessa população na faixa etária entre 15 e 29 anos de idade? Olha, essa população de jovens que estão fora da escola e sem emprego, no estado como um todo, ela é um contingente de em torno de 550 mil jovens, certo? A maior parte desses jovens, obviamente, eles se distribuem se você olhar, o interior do estado, certo? E ali a região metropolitana com uma boa parcela, uns 40%. É muito a questão da distribuição da população do estado, é muito parecido com a distribuição da população do estado. Então, assim, óbvio que a região metropolitana, por ela, e a própria capital de Fortaleza, por ser a maior densidade de população, né, você tem 2,5 milhões de habitantes em Fortaleza, então você vai ter um contingente concentrado na capital muito maior, de jovens, nessa situação. Mas, proporcionalmente, quando você compara com os outros, com a região do interior, né, que aí é o aglomerado de municípios, você soma os outros 187 municípios, os 180 municípios, 183 municípios com a região metropolitana, então, assim, você tem um contingente maior. Mas o fato é que esse cinturão de municípios do entorno de Fortaleza, eles, de certa forma, a atividade econômica também tem ajudado, o aquecimento da atividade econômica nesses municípios tem ajudado, inclusive a reduzir um pouco essa proporção de jovens que estão fora do mercado de trabalho. Então, o ingresso desse jovem no mercado de trabalho tem ajudado também. Agora, o Estado, ele tem uma política de mais de 10 anos na educação, de prover uma educação de qualidade muito boa, e isso tem mudado muito a perspectiva do jovem com respeito à entrada dele no mercado de trabalho. Ele prefere permanecer mais alguns anos estudando e tentar obter um posto de trabalho com um nível de renda maior um pouco mais adiante. Então, isso tem tido, assim, a gente tem observado isso ao longo das séries históricas que a gente tem obtido com os dados. Dentro dessa resposta, eu vou embalar aqui com outra pergunta, porque os desafios são sempre gigantescos para o primeiro emprego e geralmente são ainda maiores quando esses estudantes estão fora da sala de aula. Diante desse cenário, qual é o impacto, por exemplo, do pé de meia nesse cenário para essa geração que nem trabalha, nem estuda? Qual é o impacto que esse programa Pé de Meia está gerando para a educação no Ceará? Não dá para dizer ainda um impacto imediato, assim, porque o programa deve estar no seu início agora, né? Então, assim, ele precisa... Toda política pública, ela precisa de um período para maturação até você obter alguns resultados efetivos dela. Mas é o seguinte, qual é a ideia? Um dos grandes fatores que influencia esse grande contingente de jovens que não estudam e não trabalham é o abandono escolar, certo? Quando ele abandona a escola, não retorna à escola, ele acaba sendo um jovem que não conclui a educação básica, ou seja, ele em algum momento vai tentar ingressar no mercado de trabalho com uma baixa qualificação, e isso aumenta muito a permanência dele na situação de desemprego, e se esse desemprego aumenta por muito mais tempo, essa condição dele, ele entra num desalento, ou seja, acaba saindo do mercado de trabalho, vai viver de bico ou alguma coisa assim. Então, é muito complicado. Então, o pé de meia, ele, de certa forma, ele antecipa uma situação, uma prevenção antecipada de tentar fazer com que esse jovem permaneça o maior tempo possível na escola, que ele não abandone a escola. Às vezes você pode ter uma situação de risco, ou seja, um jovem desse pode ter uma família numa situação de pobreza extrema, que não tem condições de financiar seu transporte escolar, ou qualquer coisa que envolva ali a atividade escolar dele, que afete a atividade escolar dele, e ele acaba abandonando. Uma situação, inclusive, por exemplo, que acontece muitas vezes, de gravidez na adolescência,
que a jovem acaba abandonando a escola, elas meio que também entram numa situação de ter que lidar com a situação da gravidez, não conseguir manter a atividade escolar, e talvez esse pé de meia ele possa dar um incentivo para ela, um esforço maior de frequentar as aulas enquanto grávida, até e também na situação de na pós-gravidez, quando a criança é recém-nascida, de ajudar em alguma coisa com os custos da criança. Então, de certa forma, ela pode inibir um pouco essa questão do abandono escolar e resultar numa redução ainda maior desse contingente de jovens que não estudam ou não trabalham. Você diz que, como principalmente nós nessa faixa etária de pé de meia, ainda não dá para perceber qual o impacto dessa política pública na vida dos estudantes, né, desses jovens estudantes. Agora, do ponto de vista de ações aqui no estado do Ceará, quais são as principais medidas, os principais programas para diminuir essa proporção de jovens que fazem parte dessa geração que nem trabalham, nem estudam e nem trabalham? Quais são os principais projetos, as principais ações desenvolvidas ao longo dos anos no Ceará que estão tendo impacto na vida desses estudantes? Eu acho que assim, o principal, o carro-chefe do Estado é a política do PAIC, né, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa, que ele ao longo de 15 anos aí do programa, ele tem colhido resultados importantíssimos na área de educação, tem contribuído para a redução do abandono escolar também, certo? Há também a questão da cota parte ICMS. A gente pensa assim, não, são políticas educacionais, mas não tem relevância. Tem relevância, inclusive, para essa questão do jovem neném. Porque essa cota parte, ela acaba sendo um subsídio, não é um subsídio, mas é um incentivo pelo bom resultado dos municípios na aprendizagem dos estudantes. Então, o município recebe uma quantia de recursos que ele pode gastar com qualquer outro programa na sua localidade. Não necessariamente tem que ser em educação. Então, esse recurso pode empregar de várias formas e melhorar o bem-estar da população. E, obviamente, indiretamente, isso melhora o bem-estar do jovem. Certo? Então, é uma política importantíssima. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o analista de políticas públicas do IPES, Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, doutor em economia, Vitor Hugo de Oliveira. Vitor, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral com essas informações importantes para os estudantes, para os nossos ouvintes, porque mostram esses estudos que nós estamos tendo um avanço do ponto de vista educacional e também da entrada desses jovens no mercado de trabalho. A você desejo um bom dia e um bom trabalho. Muito bom dia, eu agradeço, estarei sempre à disposição. Grande abraço. E daqui a pouco eu volto com o jornalista Beto Almeida aqui dentro do Bate-Papo Político com mais informações sobre a agenda política desta semana. Daqui a pouco.